Bom dia, meus alunos, tudo bom com vocês? A aula de hoje é Empreendedorismo, módulo 5, com o tema Sucesso e Risco. As aulas de hoje eu não vou usar slide, eu vou procurar usar os slides na próxima aula quando eu fizer a correção dos exercícios com vocês, certo? Então aqui eu optei por um pouco diferente para a apresentação das aulas de hoje, eu vou utilizar o próprio recurso do plural dessa forma aqui, certo? Só queria saber por que as cores saem invertidas quando eu utilizo o recurso de gravar pela minha tela, certo? Bom, então vamos aí dar início. Módulo 5, Sucesso e Risco. Os objetivos dessa aula eles são bastante claros. É sucesso e risco no mercado, um pouco de legislação trabalhista, indicadores do mercado informais na era da globalização e algumas mudanças nas relações trabalhistas, certo? O mais importante de todos esses tópicos aqui é a legislação trabalhista, algo que vocês precisam ter forte conhecimento para que jamais sejam lesados pelos seus patrões ou para que vocês, quando tiverem suas empresas, não lesem também os seus futuros empregados, certo? E algumas mudanças aqui das relações trabalhistas são os pontos mais importantes que essa aula traz aí pra gente, para agregar o espírito empreendedor de vocês com as informações que vocês precisam ter para saberem lidar no mercado, certo? Então, o material traz essas duas imagens e o interessante seria vocês observar essas imagens e tentarem extrair a impressão que ela passa para vocês. Por exemplo, para mim essas imagens elas passam uma impressão de um lugar agitado, um centro comercial ou uma cidade bem movimentada. Principalmente essa imagem aqui mostrando a correria do cotidiano e essa daqui com foco na via, né, na rodovia com essa maré de carros, certo? Agora vocês podem olhar essas imagens e pensar se vocês se veem morando num lugar desses ou se esse tipo de imagem desperta algum sentimento positivo em vocês, certo? Isso daqui também, o material ele traz essas imagens para mostrar que o empreendedor ele precisa estar ligado no mundo do trabalho, com todas as informações que permeiam aí o mundo do sucesso, o mundo do mercado, o mundo do trabalho, certo? Temas que também já foram trabalhados em outras aulas, certo? Então o empreendedor aqui, como vocês podem analisar, ele precisa ter a capacidade de observação e de análise, ou seja, ele precisa estar, como eu falei, ligado em todo tipo de informação para que ele possa utilizar essa informação ao seu favor, certo? Então aqui temos já uma atividade 1, aqui a atividade eu tinha separado a tirinha dessa loja aqui americana, IKEA, será que eu consigo encontrar ela? Charge IKEA. Eu tinha já separado para que vocês pudessem ver, eu não vou conseguir encontrar ela agora, certo? Um minutinho. Será que tá dando? Agora deu. Aqui, ó. Essa é a tirinha aqui. A loja essa daqui, não sei se dá pra perceber aqui, certo? Aqui a IKEA é a loja, é a empresa, aliás, me perdoem, é a empresa numa entrevista de emprego. Aqui está o entrevistador testa a empresa, é uma empresa de montagem e o teste da entrevista ele já começa com o entrevistado chegando e necessitando montar aí uma cadeira para ele se sentar. Ou seja, como é uma loja é uma montadora, montadora de móveis, então o teste da entrevista ele consiste em montar a sua própria cadeira para você conseguir sentar e começar a entrevista de fato, certo? É um cartoon cômico com uma crítica um pouco ácida e política a respeito do mercado de trabalho, certo? Então aqui essa é o contexto onde essa tirinha se trata, e este texto aqui fala sobre a carência de mão de obra qualificada nas empresas, algo que também não é exclusivo do cenário brasileiro. Isso aqui fala que é um problema que está afetando todos os setores de todos os países, a falta de mão de obra qualificada.
certo? Então aqui nessa primeira atividade, depois eu vou liberar elas para vocês pelo plural, a primeira questão ela diz a respeito sobre essa charge aqui, ou seja, ela fala se dá para interpretar de modo negativo a crítica que essa charge apresenta sobre a empresa, certo? Então vocês aqui vão escrever se vocês concordam com a afirmação de que é possível interpretar ela de forma negativa, e na questão 2 já é o inverso, ou seja, vão interpretar essa charge de modo positivo. Então, de que forma negativa ou positiva exigir que o entrevistado na entrevista de emprego saiba ou não montar uma cadeira para conseguir fazer parte dessa empresa, certo? É basicamente essa ideia que a resposta de vocês deve conter para responder às atividades, a atividade 1 com as questões 1 e 2 dessa atividade, certo? Então são esses dois textos, a charge, e aí vocês utilizam eles para responder essas duas questões da atividade 1, certo? E tem a questão 3, a charge e o texto, aqui na questão 3 que vocês vão utilizar o acréscimo do texto que apresenta na atividade 1. A charge e o texto tratam do mesmo tema, a carência de mão de obra qualificada nas empresas. Isso é um problema exclusivo do mercado de trabalho brasileiro? Explique. Bom, como eu já disse, vocês vão ler aqui o texto, mas não é um problema exclusivamente brasileiro. Ele se manifesta em todos os setores, também de todos os países, como já foi informado, certo? Questão 4, também da atividade 1, o desemprego é um problema mundial em muitos segmentos da sociedade. Há mais trabalhadores do que postos de trabalho. No entanto, como percebemos pela questão anterior, para alguns cargos faltam profissionais qualificados. Sabendo disso, que atitudes o empreendedor pode tomar para ocupar esses cargos especializados, certo? Então, existe um desemprego e existe exigências muito grandes para as vagas de trabalho. A charge acima que eu mostrei para vocês é um exemplo disso, dessa exigência pela mão de obra qualificada. Então a questão 4, ela está mesclando essas duas informações e como que o empreendedor pode tomar, as atitudes que o empreendedor pode tomar para ocupar esses cargos. A resposta é um pouco óbvia, o empreendedor precisa se especializar para conseguir atender às exigências desse mercado de trabalho. Cursos profissionais, cursos superiores, trabalhar cursos de línguas, sabe? O mercado está cada vez mais exigente, quanto mais você conseguir se preparar para as exigências desse mercado, fazendo cursos e se profissionalizando, vai ser melhor para você, certo? Na última videoaula eu contei a minha experiência sobre o curso de línguas, e se eu não tivesse, se meus pais não tivessem me pressionado para continuar com esse curso que eu fazia na adolescência, hoje o meu futuro com certeza seria bem diferente, certo? Então eu recomendo a especialização para que vocês consigam se destacar no mercado que está cada vez mais exigente, certo? Questão 5. No texto da Folha, um empresário afirma: se não cuidarmos dos nossos profissionais, vamos perdê-los. Em grupo, agora isso não é mais possível, né? Talvez a gente faça uma videoaula ao vivo semana que vem para promover esse tipo de debate, certo? Então, refletindo aí, como que um empreendedor, como que um patrão, como que alguém responsável por uma empresa pode cuidar dos seus funcionários, ou seja, pensar no bem-estar deles para que eles não procurem uma outra empresa para trabalhar ou simplesmente se cansem desse trabalho e desistam de seus empregos. Acredite, apesar do desemprego estar muito alto, o número de pessoas que desistem dos seus trabalhos porque não promovem a condição básica para eles se sentirem satisfeitos continua sendo grande também, certo? Então aqui a gente começa com a atividade 2, onde vai trazer um texto sobre o mercado de trabalho e a CLT. Um pouco sobre a história da origem da CLT, dos direitos que ela garante, de tudo aquilo que ela promove pro empregado, entre a relação entre o empregado e o empregador, certo? Ela é um instrumento muito importante para a garantia desses direitos. Então vocês depois leiam aqui esse texto, que é muito interessante para saber sobre a história da criação da CLT. É um texto curtinho,
mas eu recomendo fortemente aí a leitura sobre ele para responder as outras questões. Então, a respeito do texto que fala sobre a CLT, que são as condições, os direitos do empregado, do empregado e sua relação com o empregador. Questão 1 da atividade 2. No Brasil, os empresários costumam reclamar das obrigações trabalhistas, alegando que os custos com o registro do empregado são muito altos. Muitas vezes, para cada R$1 que o trabalhador recebe, quase a mesma quantia é gasta pelo empregador em encargos. Se você fosse um empregador, que argumentos poderiam ser usados para defender uma mudança na legislação? Gente, aqui a questão ela está trabalhando também com as informações dos textos sobre essa garantia dos direitos para o funcionário, só que o empregador, ou seja, o patrão, ele paga muitos encargos. O que são esses encargos? São os impostos para o governo. São os direitos de férias remuneradas, é o pagamento de quando o empregado não está trabalhando, é seguro-desemprego, é seguro-desemprego para as demissões sem justa causa, é salário maternidade, para a mulher que ela é afastada e ela continua recebendo salário porque ela não pode trabalhar por causa do serviço que é pesado e ela está no meio da gestação. Enfim, é uma série de direitos que o empregador ele precisa pagar para o funcionário que às vezes não está trabalhando de fato para receber essa quantia. Fora todos os impostos que esse patrão ele paga, esse empresário, esse empreendedor ele paga para o governo. É uma taxa muito alta, certo? Nós precisamos ser claros, a taxa é absurdamente cara, só que não é com a eliminação delas que nós vamos resolver o problema aí desses valores, dessas tarifas. Mas a questão ela está trabalhando com essas informações e está exigindo que você reflita, se coloque no lugar do empregador, ou seja, do patrão, e quais são os argumentos que podemos usar para defender a mudança na legislação. Ou seja, é aquilo que acontece hoje em dia com em algumas matérias, em alguns telejornais, que eles falam da flexibilização da CLT. Ou seja, é acabar com a CLT. Dito de outra forma, é acabar com os direitos da CLT, que como o texto que vocês vão ler aqui eles informam, só foi possível a criação da CLT com a garantia desses direitos através de muita luta social. Falar que a CLT precisa ser flexibilizada por causa dessas tarifas é uma falácia econômica. Por quê? Porque você está eliminando direitos de trabalhadores para promover aí um ganho para o setor empresarial ou para a economia do país. Gente, o conforto, a dignidade de cada um não vale o crescimento da economia. Então, eu espero que vocês consigam fazer nessa resposta, promover, utilizar argumentos para a mudança dessa legislação, pensando com a cabeça de um empregador, de um empreendedor, de um patrão, só que sem destruir a dignidade do trabalhador que vocês precisam manter, certo? Que é o que a questão anterior mencionava, que é como a empresa pode se preocupar com seus empregados. Uma empresa que se preocupa com seus empregados, ela não vai querer destruir completamente a CLT, ela vai querer promover mudanças mais positivas para todos os lados, certo? Na questão 2 também está nessa mesma linha de raciocínio. Se ocorresse uma flexibilização das relações trabalhistas, por exemplo, uma diminuição das obrigações dos empregadores, isso degradaria profundamente aos empregados, certo? O próprio material ele já menciona aí os riscos dessa flexibilização. Colocando-se na posição de quem está próximo de entrar no mercado de trabalho, como você poderia convencer os empregadores de que essa flexibilização não é boa para o país? Gente, então é basicamente isso. Na explicação da questão 1, eu acabei dando informações para vocês responderem a questão 2. Na questão 1, então, vocês podem responder como se fosse um empregador para mudar essa legislação. E na questão 2, vocês vão pensar com a cabeça de empregados. Ou seja, vocês vão entrar um dia no mercado de trabalho. E mesmo que vocês possuam as suas próprias empresas, que vocês abram as empresas de vocês ou continuem nas empresas de suas famílias, pensem
como se vocês fossem empregados. Tentem refletir sobre a condição desses empregados. Se for preciso, leiam alguma matéria de jornal falando sobre a condição de alguns empregados hoje em dia, que elas estão deploráveis. A gente pode sair um pouco do cenário do Brasil e pensar no mercado de trabalho da China, por exemplo, com pessoas que trabalham mais de 12 horas por dia e ganham salários patéticos, sabe? Salários, quantias de dinheiro irrisórias. Então pensem como se vocês fossem aí um trabalhador e simulem o diálogo com o patrão para que convençam de que essa flexibilização não é boa. Ou seja, aqui é uma parte mais crítica do que a questão já promovia com o comentário que eu fiz. Então aqui é a cabeça do empregador, aqui é a cabeça do empregado. Certo? Se vocês conseguirem atender, agradar gregos e troianos nessas duas respostas, tá topzera a resposta aí de vocês, certo? Tá excelente. Então aqui para encerrar, o mundo de hoje está repleto de informação. Informação se transformou em um tipo de capital, um tipo de privilégio. Se você detém conhecimento, se você possui informação, você possui poder, certo? E essa informação, isso aqui que o texto está trazendo aqui para promover a nossa reflexão, ele vai... não é nesse. Aqui, a Ibovespa, a Bolsa de Valores de São Paulo. Certo? Então vamos fazer aí a leitura desse texto. O acesso a essas informações pela televisão, rádio e internet é cada vez mais fácil. O problema é conseguir selecionar e interpretar essas informações. Gente, dá para fazer um gancho aqui com o que acontece nas redes sociais hoje. Nas redes sociais hoje, vocês, na timeline do Facebook de vocês, o próprio algoritmo dessa plataforma, dessa rede social, já filtra informações específicas para cada um de vocês com base nos seus gostos, com base naquilo que vocês apertam curtir. Ou seja, esperar que a informação sobre o mercado de trabalho, sobre essas informações privilegiadas, sobre trabalho, coisas que vocês geralmente não pesquisam, esperar que essas informações cheguem para vocês de mão beijada através da timeline de vocês é ingenuidade. Vocês precisam pesquisar sobre o futuro de vocês, porque essas informações vão chegar de graça, certo? Então vocês precisam aprender não somente a selecionar tudo aquilo que aparece na tela do celular de vocês, mas também interpretar essas informações e pesquisar as informações que não chegam para vocês. Essa é a parte mais difícil, porque se a gente não conhece alguma coisa, como que a gente vai pesquisar a respeito dela, certo? Mas basta umas poucas pesquisadas para o algoritmo do próprio Facebook já começar a trazer as notícias e informações que vocês precisam, certo? Então, voltando aqui para o contexto do empreendedor, os empreendedores eles precisam conhecer o funcionamento geral dos mercados. Sobretudo, precisam reunir informações aprofundadas sobre quase tudo que afeta mais diretamente os seus empreendimentos. Então, aqui o texto está gradativamente nos levando para a análise da Bolsa de Valores e como que o empreendedor ele precisa filtrar as informações financeiras para o seu próprio negócio. Ou seja, dá para fazer um outro gancho aqui com essa crise do Covid-19. Por quê? Porque essa crise está forçando os comércios a ficarem de portas fechadas. Os poucos comércios que estão sendo permitidos abrir, eles estão fazendo isso de portas fechadas, ou seja, só estão trabalhando com entrega, só estão trabalhando com comida, são poucas as coisas que continuam em funcionamento com essa quarentena. Então, o empreendedor ele precisa estar por dentro de como essas crises, no caso da Covid-19 ou qualquer outra, pode afetar o seu negócio, certo? Meu pai ele trabalha com peça de caminhão, no começo, só que são caminhões da área agrícola, e como a área agrícola ela precisa se manter para chegar o alimento na mesa de todo mundo, então foi um setor que não foi tão afetado, apesar de haver as consequências da quarentena, mas ele não foi tão afetado assim. Conversando com meu pai, ele disse que ficou na normalidade, estava dentro do esperado, ou seja, meu pai ele já preveu o cenário de quarentena e conseguiu estabelecer aí
limite aceitável para a queda de suas vendas. Mesma coisa com um empreendedor de qualquer tipo de negócio. Ele precisa saber das consequências que as mais variadas adversidades podem afetar no seu negócio, certo? Basicamente essa é a ideia aqui que traz esse textinho pra gente. A tarefa mínima, que vocês vão fazer também em casa, que eu vou liberar pelo plural, ela já chega com essa informação aqui da Bolsa de Valores. Ou seja, é um mercado fictício, aqui a gente não sabe exatamente qual é a bolsa de o que está em jogo nessas altas e nessas baixas, mas dá para perceber aqui um aumento gradativo a respeito das suas ações aqui, alcançando o pico em 2008. Aqui entre 2006 e 2008 foi a época de maior alta entre ela, certo? Trabalhar com bolsa de valores é extremamente arriscado. Pessoas que fazem disso um negócio, elas acabam se viciando. Existem matérias que mencionam indivíduos que perderam tudo porque acreditaram aí na especulação financeira, algo muito arriscado, certo? Existem vários filmes que tratam a respeito desse assunto. Depois eu vou fazer uma lista e apresentar eles para vocês, certo? Então aqui a questão, analisando o desempenho da Ibovespa ao longo dos anos, que conclusões podemos tirar a respeito do investimento em ações no país? Ou seja, aqui é uma interpretação do gráfico que vocês vão fazer e vão falar sobre essa possibilidade do setor do investimento, se é possível, quais as conclusões que podemos tirar a respeito da interpretação dessa tabela, certo? Um empreendedor, questão 2. Um empreendedor tem uma boa quantia de dinheiro disponível para uma aplicação financeira de um ano. Será a Bolsa de Valores um investimento seguro para ele? Justifique com os dados na tabela. Bom, aqui nessa tabela, aqui os dados são interessantes e eles são positivos. Então aqui a resposta ela pode ser sim, ele poderia investir esse dinheiro aqui nessas ações, nessas bolsas de valores. Porém, a questão ela pode levar vocês a desenvolver uma mentalidade arriscada de que todo investimento nas bolsas de valores ele pode ser positivo, o que é perigoso. Então, se vocês quiserem complementar a resposta de vocês, pesquisem a respeito do investimento na bolsa de valores e como funciona aí a perda com a divisão dos lucros e com a divisão dos dividendos, dos prejuízos que as empresas possuem. Elas também são diluídas através das bolsas dos valores dos acionistas, certo? Muito arriscado. Mas nessa tabela aí a informação está positiva. Tarefa complementar: a precarização dos empregos, um fenômeno mundial. Leia uma adaptação do texto em defesa dos direitos dos trabalhadores do economista Paul Singer, vinculado pelo Ministério do Trabalho e do Emprego. Certo, aqui esse texto ele traz os problemas da precarização do emprego e pelo título a gente já consegue deduzir que é um fenômeno mundial, certo? A maior parte dos direitos dos trabalhadores, também chamados direitos sociais, foram conquistados durante o século XX, ou seja, os direitos dos trabalhadores eles são recentes. Em épocas favoráveis às lutas do movimento operário, o período mais significativo neste particular foi o do pós-guerra, da Segunda Guerra Mundial, quando pela primeira e até agora única vez a economia capitalista esteve em pleno emprego por cerca de 3 décadas. Bem-estar social. O movimento sindical alcançou grande influência, resultando em conquistas notáveis, sendo que parte delas originaram o estado de bem-estar social. Essa situação mudou radicalmente depois dos anos 1980, quando o neoliberalismo se tornou hegemônico no mundo capitalista. Desde então, o desemprego em massa retornou gradativamente, alcançando nos últimos anos níveis parecidos com o que marcaram a década de 30. Como a maior das crises econômicas e social do capitalismo, na maior dos países, o 15º da população economicamente ativa está inativa. O desemprego atual resulta em políticas macroeconômicas que visam unicamente conter preventivamente a inflação. A precarização das relações de trabalho afirmou-se como tendência a partir deste momento. Com o passar do tempo, o desemprego se tornou estrutural, ou seja, não diminuía significativamente em nenhum instante. O desemprego de longa duração tornou-se comum e suas vítimas se transformavam
se transformaram em inempregáveis, passando a sobreviver de expedientes no mercado da economia informal. Milhões de trabalhadores desesperados por conseguir um emprego empurraram os sindicatos para a defesa do emprego a qualquer custo. Criou-se um ambiente no qual os empregadores encontram facilmente trabalhadores que chegam a abrir mão dos próprios direitos para conseguir emprego. Para fugir das obrigações legais, grande parte das empresas mergulhou na informalidade, multiplicando o número de assalariados não registrados. Bom, eu não vou continuar aqui a leitura do texto, é basicamente essa ideia que vocês precisam ter em mente. É a precarização do trabalho. Ou seja, nas questões anteriores a gente mencionou a CLT e os direitos dos empregados. Esse texto ele já está trazendo dados mais brutos, dados pesados, dados comprovados de que há uma grande maioria abrindo mão da carteira de trabalho para conseguir um emprego a qualquer custo. O que isso significa, gente? Significa que a crise está forçando pessoas a abrirem mão de seus direitos para conseguirem qualquer trabalho. Isso é perigosíssimo. Isso é perigosíssimo sociologicamente falando, filosoficamente falando, existencialmente falando, porque você precisa ter direitos garantidos para que a pessoa tenha qualidade de vida, para que ela tenha dignidade. Dizer que esse fenômeno é mundial não torna ele mais aceitável ou legítimo, certo? Aqui pode soar como uma opinião pessoal, mas o próprio texto ele já traz esses dados e tenta trabalhar eles de forma crítica. E o pior é que são empresas, são grandes setores do empresariado defendendo esse tipo de medida, porque eles preferem que tenha alguém trabalhando em qualquer tipo de emprego sem direito nenhum, mas com empregos garantidos, do que estar desempregado sem direitos alguns. Isso aconteceu, acho que em 2016, com a votação da PEC das domésticas, ou seja, eram tantos direitos que as domésticas possuíam, que votaram a possibilidade delas serem contratadas pelas patroas sem esses direitos que eram garantidos em leis. As domésticas, claro que elas acabam aceitando. Por quê? Porque são pessoas desesperadas que precisam se alimentar e elas não ligam se não vão ter férias remuneradas, elas ligam simplesmente de estarem trabalhando. Mas isso não está certo porque preciso muita luta social para conseguir garantir esses direitos, certo? Fica arriscado fazer a defesa desse tipo de atitude, mesmo com uma crise mundial a respeito do desemprego, certo? Mas fica aí a leitura do texto para que vocês extraiam a própria conclusão de vocês a respeito desse fenômeno que se alastra aí por todo o mundo. Na verdade não tem uma questão esse texto, ficou apenas um comentário meu. Tá aqui a tarefa complementar, ela é basicamente a leitura desse texto. Tentem desenvolver uma redação, uma curta redação a respeito dos dados que esse texto traz. Tentem criticá-lo, vocês podem concordar ou não com o que o texto fala, ou concordar ou não com tudo aquilo que eu falei. Mas é curioso sempre pensar nas condições dos trabalhadores que estão desesperados. Por exemplo, não é fácil você pegar uma bicicleta e entregar lanche em qualquer lugar, certo? Porque se a gente for cair numa discussão a respeito dos direitos dos trabalhadores que desesperados fazem qualquer coisa, é muito perigoso, porque então a gente está autorizando qualquer tipo de atitude para a pessoa não morrer de fome, certo? Dentro do campo do trabalho, isso é muito fácil a gente aceitar por causa do setor empresarial que injeta grana para a gente acabar aceitando esse tipo de postura das grandes empresas. Mas é algo que eu particularmente não concordo, mas gostaria de ouvir a opinião de vocês a respeito das informações contidas nesse texto, certo? Então fica aí como é uma tarefa complementar. Eu não vou exigir que todos vocês respondam a esse texto, mas aqueles que se interessarem podem me enviar uma curta redação a respeito desse texto pelo meu e-mail, certo? Isso
mesmo que não vá valer nota, eu vou tentar fazer que vala, que tenha um valor aí para a nota de vocês, mas isso vai com certeza contribuir para o crescimento intelectual e para a capacidade de vocês produzirem uma redação e mesclarem informações do cotidiano para que vocês desenvolvam argumentos convincentes. Então já é um tipo de prática, de um treino para vocês no Enem futuramente, certo? Gente, obrigado pela atenção. Espero que a aula tenha sido interessante, que tenha dado para extrair bastante coisa do conteúdo trabalhado, certo? Novamente agradeço a atenção e até mais. Tchau, tchau.